Dia após dia, semana após semana, a Ucrânia enfrenta constantes e cada vez mais intensos ataques de drones da Rússia. Tudo faz parte do plano do presidente Vladimir Putin para enfraquecer o inimigo. Com um bombardeio aparentemente interminável de zumbidos de drones despejando fogo sobre pessoas, edifícios e veículos militares, como tanques, transportadores e outros veículos de combate. Mas a Ucrânia acabou de mudar o jogo e levou Putin a um grande colapso. No processo, criou uma inovadora armadura de borracha, que pode ser suficiente para tornar seus veículos militares mais ou menos à prova de drones a partir de agora. Essa notícia empolgante vem por cortesia do analista de inteligência de código aberto Andrew Perpetua. Analistas como Andrew dedicam muito tempo examinando imagens de satélite, vídeos militares e outras mídias de código aberto. Eles descobrem insights sobre a guerra, frequentemente revelando fatos fascinantes no processo. Ao assistir um vídeo militar russo de um ataque de drone contra um veículo militar ucraniano, provavelmente um Stryker fornecido pelos Estados Unidos da América, Andrew notou algo extraordinário. O Stryker estava equipado com 2 camadas de armadura de ripas, com uma espessa camada de borracha entre elas. Este escudo de 3 camadas provou ser notavelmente eficaz, transformando o Stryker em, nas palavras de Andrew, um tanque invencível. De acordo com os analistas, o Stryker foi capaz de receber vários golpes de drones sem sofrer um único arranhão no processo. Ele continuou rolando devido à sua concha protetora de borracha. Andrew compartilhou uma captura de tela do veículo com a legenda: "Eu estava muito ocupado para falar sobre isso no outro dia." Mas havia um vídeo russo atacando o atacante ucraniano, que a Ucrânia transformou em um tanque invencível. Este atacante comeu todos os malditos drones que a Rússia enviou para ele, sem sequer levar um arranhão. O plano da armadura SLAT era pegar um atacante por cima. Em cima da armadura SLAT, você aplica uma camada grossa de borracha por todo lado. Todo o veículo agora é de borracha. Depois pegue a armadura SLAT e coloque-a sobre a borracha. Foi atacante, SLAT, borracha, SLAT. Andrew admitiu depois em outra postagem que o veículo pode não ter sido um atacante, observando que poderia ter sido um BTR soviético. Poderia ser uma variante de comando de um BTR. Honestamente, não importa realmente o que é, porque essa configuração de armadura resistiu a cerca de 8 drones First Person View seguidos, sem nenhum dano. A coisa dirigiu pelas ruas e campos, devorando drones durante toda a manhã. De qualquer forma, seja um BTR, um iStryker ou algo diferente. O destaque é que a Ucrânia conseguiu tornar um veículo de infantaria aparentemente invulnerável contra ataques de drones. Isso é uma grande conquista em um momento em que o conflito é tão fortemente dominado pela guerra de drones. Julho, por exemplo, registrou o maior número de ataques de drones na Ucrânia, com mais de 6.000 drones lançados no total. Isso é um aumento de 16% em relação a junho, e é 14 vezes mais do que em julho de 2024. O que mostra o quanto a Rússia passou a depender de drones à medida que a guerra avançou. Ela regularmente lança centenas deles ao longo de um único dia ou noite, muitas vezes visando estruturas civis em vez de bases militares. Os ataques de drones em julho, por exemplo, causaram danos a casas de família, uma creche e uma ambulância, com dezenas de civis mortos e muitos mais feridos. O país também está produzindo quantidades recordes de drones em suas gigantescas fábricas, como a Yellow Buga. Lá, o Kremlin até colocou adolescentes para trabalhar. Alguns com apenas 15 anos de idade para atingir suas metas de produção. Produzindo centenas por dia e milhares mensalmente, muitos enviados diretamente para as frentes de batalha para atacar cidades ucranianas como Kiev e Kherson. Não há dúvida sobre isso. A Rússia apostou tudo na guerra de drones. Putin e seus aliados do Kremlin acreditam que os drones são a melhor forma de obter alguma vitória. Como eles são razoavelmente baratos para fabricar, fáceis de trabalhar e podem pouco a pouco minar o moral e a determinação ucranianos. Os drones também têm, historicamente, sido muito eficazes em eliminar alvos de alto valor, como tanques e veículos militares. Ambos os lados entendem isso perfeitamente, pois a Ucrânia tem usado drones baratos e simples para eliminar alvos russos repetidamente, como estações de radar de 100 milhões de dólares, tanques de batalha principais, bombardeiros e veículos de combate de infantaria.
Apesar de a Rússia desperdiçar mais seus drones, ela também realizou vários ataques bem-sucedidos em veículos ucranianos. Essa nova armadura de borracha pode ser um divisor de águas. Se a Ucrânia equipar seus veículos e tanques com revestimento protetor de borracha, isso poderia tornar os ataques de drones da Rússia inúteis. Até agora, apenas o desempenho de um veículo foi documentado, e não está claro se todos os pontos fracos, como escotilhas ou sensores, estão protegidos. A ideia é que os drones não terão como penetrar a barreira de borracha para atingir os pontos fracos do veículo, permitindo que veículos como BMPs, Strykers e mais operem em territórios de linha de frente fortemente disputados, com menos risco que no passado. Além disso, a borracha não é um material caro globalmente. Então, a Ucrânia poderia facilmente e de forma barata obter grandes quantidades para reformar sua frota de veículos. Claro, este inovador escudo de borracha não é perfeito. Adicionar qualquer tipo de armadura, como lâminas, gaiolas, espinhos ou borracha a um tanque ou veículo blindado, sempre tem a mesma desvantagem, torna o veículo mais pesado. Com peso extra nas costas, esses veículos tendem a ficar mais difíceis de manobrar. Assim, se a Ucrânia decidir mesmo revestir parte de sua frota militar com borracha, terá que lidar com o fato de que a proteção extra vem ao custo de uma mobilidade reduzida. No entanto, ainda é melhor ter um veículo que seja um pouco mais pesado e volumoso, mas capaz de suportar danos sérios e permanecer inteiro em vez de ser destruído por um único drone. A proteção de borracha adiciona longevidade, sobrevivência e força. Isso dá aos veículos da Ucrânia muito mais chances de luta para permanecerem intactos e causar danos ao inimigo, particularmente em áreas propensas a ataques de drones. Como Andrew observa, este tem que ser o atacante mais pesado que já existiu. Esse porco pode pesar tanto quanto um tanque Abrams, mas ele devorou drones como se não houvesse amanhã. E tudo isso se encaixa perfeitamente com a estratégia abrangente da Ucrânia, que se concentra em aproveitar ao máximo os recursos à sua disposição e extrair o máximo de valor possível de suas armas, defesas e veículos. Desde o início da guerra, a Ucrânia percebeu que não pode igualar a Rússia em números. Seu exército tem soldados, tanques, veículos blindados, jatos, bombardeiros, navios, artilharia e defesa aérea em quantidade limitada. Quando se trata de quantidade, a Rússia vence todas as vezes. Mas na guerra, a quantidade não é garantia de sucesso. Nem sempre é o caso de que o lado com o maior exército sempre vence. Ao longo da história, há vários exemplos de forças menores estrategicamente superiores que usaram seus recursos para superar e vencer adversários maiores de forma eficaz. E é exatamente isso que a Ucrânia quer fazer, e é o que tem feito tão bem nos últimos 3 anos e meio. Ela usou seus próprios recursos e os fornecidos por aliados como Estados Unidos da América e União Europeia com grande eficácia. Tratou suas armas e peças de equipamento militar com cuidado, fazendo o melhor para que cada uma delas contasse. Quando recebe lotes de mísseis ou novos sistemas defensivos de seus aliados da OTAN, por exemplo, a Ucrânia não simplesmente os dispara todos na Rússia ou os implanta em locais perigosos ao longo das linhas de frente. Ela espera o momento certo, ajusta sua estratégia e planeja seu movimento com precisão calculada. É assim que consegue realizar ataques impressionantes como a Operação Teia de Aranha e outros golpes incríveis, em pleno território russo, atacando vários alvos de alto valor para enfraquecer a máquina de guerra do Kremlin. Por dentro, é o completo oposto da Rússia, que tem sido notoriamente desperdiçadora de seus recursos durante toda a guerra até agora. Nos primeiros dias do conflito, a Rússia perdeu muitos tanques e veículos blindados por decisões ruins e planejamento inadequado. Enviava tanques rotineiramente para territórios difíceis ou emboscadas ucranianas, acumulando perdas rapidamente. Também desperdiça a vasta maioria dos drones e mísseis que envia para a Ucrânia, já que muitos são abatidos por sistemas de defesa aérea e interceptadores, sem causar sequer uma pequena quantidade de dano. Rússia e Putin são totalmente sobre força bruta. Ela joga tudo o que tem na Ucrânia, na tentativa de sobrecarregar e pressionar sua oposição. Não parece se importar com o custo. Até mesmo Putin parece imperturbável pelo fato de que mais de 1 milhão de seus soldados foram mortos ou feridos no conflito até agora. É essa atitude imprudente e desperdiçadora que resultou na Rússia estar talvez na pior posição da guerra até agora.
Suas baixas estão disparando, suas perdas de equipamentos são impressionantes e sua economia está desmoronando. Enquanto isso, a Ucrânia segue resistindo, inovando e encontrando formas de contra-atacar os planos de seu inimigo. Afinal, este é um conflito altamente dinâmico. Mudou tanto ao longo do tempo, passando de uma guerra de trincheiras tradicional e ataques baseados em veículos nas primeiras etapas para um confronto mais futurista de drones e tecnologias de guerra eletrônica. Em tempos mais recentes, ambos os lados tiveram que se adaptar às mudanças. E a Ucrânia fez um trabalho muito melhor do que a Rússia nisso. Ela consistentemente e com sucesso encontrou maneiras de surpreender seu inimigo e pegá-los desprevenidos, tanto ofensivamente quanto defensivamente. A armadura de borracha é apenas o último exemplo disso, e se bem utilizada, poderia proporcionar um valor real para as forças armadas da Ucrânia no futuro. Principalmente agora que os veículos parecem estar reentrando na disputa. Recentemente, a Rússia tem optado por manter seus tanques e veículos blindados protegidos dentro de seu próprio território, distantes das linhas de frente. Isso ocorre principalmente porque muitos desses veículos foram dizimados. Nos primeiros anos da guerra, o Kremlin percebeu que estava sofrendo perdas insustentáveis. Então, seus comandantes reescreveram suas doutrinas, mantendo os tanques recuados e enviando infantaria para o território ucraniano, a pé ou a bordo de veículos civis baratos e simples, como motocicletas e quadriciclos. Havia pequenas vantagens, mas sérias desvantagens nesta estratégia. Por um lado, manteve os veículos russos mais valiosos seguros, dando-lhes tempo para fabricar novos e retirar unidades soviéticas antigas de armazenamento. Por outro lado, colocou seus soldados em sério perigo. Em várias ocasiões, soldados russos foram vistos sem qualquer apoio sério de veículos, tendo que enfrentar blindados ucranianos como os veículos de combate Bradley. Recentemente, em Sumy, por exemplo, a Rússia parecia acreditar que havia limpado uma área perto de Kindrativka após um intenso bombardeio. Ordenou o avanço de suas tropas, mas logo se depararam com um comboio ucraniano de veículos de infantaria e foram forçados a recuar e fugir de volta para sua terra natal. Possivelmente devido a perdas humilhantes assim, o Kremlin parece ter reescrito recentemente as regras do jogo. Começou a enviar tanques e outros veículos blindados em locais-chave ao longo das linhas de frente, como perto de Pokrovsk e Siversky, ambos na região de Donetsk. Felizmente, a Ucrânia conseguiu eliminar a maioria desses veículos, graças mais uma vez a uma combinação de planejamento estratégico inteligente ucraniano e desperdício russo. Mas é provável que mais veículos sigam, e a Ucrânia precisará estar preparada. Pode usar drones, mísseis e armas inovadoras, como granadas de bônus para manter a linha e eliminar grandes alvos. Mas também pode precisar enfrentar o aço russo, usando seus próprios veículos, como Strykers, Bradleys e até tanques. Melhorias como a armadura de borracha podem favorecer a Ucrânia nesses confrontos, proporcionando uma vantagem crucial nos próximos ataques e manobras de defesa. Do outro lado, os russos também estão testando métodos novos e incomuns para proteger seus veículos contra drones ucranianos. Recentemente, em 31 de julho, outro analista de inteligência de fonte aberta, que atende pelo nome de Special Kherson Cat, postou uma imagem de um chamado tanque tartaruga monstro russo. O tanque parece algo de uma revista em quadrinhos ou de um deserto pós-apocalíptico. Completamente coberto com uma mistura de espinhos pontiagudos, arame farpado, armadura gradeada e chapas de metal. Novamente, os russos investiram pesadamente, aparentemente lançando neste tanque qualquer sucata de metal que encontram, na esperança desesperada de evitar ser explodido por um dos habilidosos operadores de drones ucranianos. Mas será que isso funciona de fato? A armadura poderia fornecer algum benefício, e não é a primeira vez que a Rússia é vista tentando essas táticas. Ela criou os famosos tanques Tartaruga, que são basicamente tanques antigos soviéticos cobertos com antidrones improvisados no topo e laterais. Isso os faz parecer um pouco com tartarugas, daí o nome. A armadura extra pode se mostrar eficaz em absorver danos de explosão de drones inimigos. Alguns até resistiram a vários golpes de drones e continuaram rolando. Esta nova tartaruga monstro eleva as coisas a outro patamar. Os espinhos pontiagudos provavelmente são destinados a atingir quaisquer drones que se aproximem, fazendo-os explodir antes de entrar em contato com o tanque, reduzindo seu impacto e eficácia.
Teoricamente, veículos blindados como este são muito mais resistentes do que os convencionais, capazes de levar vários golpes de drones sem serem destruídos. Porém, há vários problemas sérios, como a questão do peso citada antes. Os tanques já são incrivelmente pesados, com muitos modelos russos, como o T-90M, pesando cerca de 46 a 48 toneladas métricas. Esses tanques não são conhecidos por sua mobilidade. Muitos deles são difíceis de manobrar, frequentemente ficando presos em terrenos irregulares, sendo lentos ao virar e dar ré. Adicionar grandes quantidades de metal nesses tipos de tanques agrava seus problemas de mobilidade. Eles ficam bem mais difíceis de dirigir. Isso pode torná-los alvos mais fáceis para outras armas anti-tanque, como minas e lançadores de foguetes, dos quais a Ucrânia tem de sobra. Segundo Spike, sem dúvida, há um problema de visibilidade com este design. Com todos os espinhos, placas e pedaços espalhados pelo chassi do tanque, o motorista certamente terá dificuldades para ver o ambiente ao redor. Então, eles não só terão que lidar com o peso extra os atrapalhando enquanto tentam se deslocar por estradas estreitas ou entrar em cidades e vilas inimigas, como também não conseguirão ver para onde estão indo ou quais perigos podem estar à frente. Isso torna esses tanques muito menos propensos a sobreviver em territórios de linha de frente disputados. Então, a pergunta precisa ser feita: como a tripulação deveria entrar e sair desse tanque? Tanques como este normalmente têm 3 tripulantes: comandante, motorista e artilheiro. São 3 pessoas, mais possíveis passageiros que precisariam subir e se esgueirar por todos esses espinhos e pontos para entrar no tanque e assumir suas posições sem serem perfurados no processo. E se o tanque fosse atingido e um incêndio começasse? A tripulação teria apenas segundos para escapar antes de serem queimados vivos, enfrentando um verdadeiro campo de obstáculos para sair do veículo. De fato, um cenário muito similar aconteceu recentemente em Donetsk. No início de julho, um tanque russo porco-espinho, assim chamado devido à sua cobertura espinhosa, esteve envolvido em um ataque a um posto de defesa ucraniano próximo a Turetsk. A Ucrânia lançou dezenas de drones no tanque, lutando por muito tempo para atingir seu ponto fraco. Quando as forças ucranianas finalmente avançaram, a infantaria a bordo do tanque, bem como outros veículos envolvidos no assalto, teve muita dificuldade para sair e chegar ao chão. Segundo a conta oficial do Telegram da 28ª Brigada Mecanizada da Ucrânia, aqueles que escaparam dos tanques viraram alvos fáceis para a brigada. Após serem atingidos, os tanques se dispersaram pelas faixas de floresta para desembarcar a infantaria em segurança entre a vegetação. Mas os cavaleiros atingiram forte com bombardeiros First Person View e drones com inteligência artificial. No final, poucos desembarcaram, e aqueles que escaparam foram eliminados. Os tanques russos já são infamemente desagradáveis e até inóspitos para os soldados operarem. Eles geralmente possuem compartimentos de tripulação estreitos e apertados, obrigando os membros a se contorcerem em posições desconfortáveis, às vezes por muitas horas seguidas, o que afeta o humor, o moral e a capacidade de tomada de decisões. Alguns desses tanques colocam sua tripulação em perigo desnecessário, toda vez que embarcam. O T-72, por exemplo, possui um dos maiores defeitos de design já vistos. Ele usa um carregador automático para reduzir a necessidade de um carregador humano na tripulação. No entanto, para funcionar eficientemente, o carregador automático precisa ter acesso direto e fácil às munições. Assim, grande parte da munição do tanque fica armazenada próxima à tripulação, incluindo no compartimento abaixo da torre. Tudo o que os ucranianos têm que fazer é mirar na torre. Um único golpe preciso pode acender todo o suprimento de munição, explodindo a torre e desencadeando um inferno ardente no compartimento da tripulação. Algum infeliz soldado russo a bordo, tanques como o Tu-72 já enfrentam condições de vida desconfortáveis e o risco real de uma morte horrível e ardente a qualquer instante. Com todos esses espinhos e estoque extra, a vida deles está ainda mais difícil. Por sua vez, isso provavelmente os tornará menos eficazes no campo de batalha e mais propensos a cometer erros custosos em encontros cruciais com oponentes. Enquanto isso, a Ucrânia escolheu uma abordagem muito mais sensata e comedida. Ela não apenas jogou a pia em seus tanques, por assim dizer, e colou centenas de espinhos, grelhas e outros pedaços e peças em seus corpos.
Em vez disso, encontrou um material que funciona, o borracha, e o usou com bom efeito, protegendo seus tanques sem torná-los desajeitados ou perigosos para seus tripulantes. É um ótimo exemplo da Ucrânia se adaptando novamente à guerra, impulsionando a inovação diante da adversidade e escolhendo uma abordagem equilibrada e inteligente, enquanto a Rússia se ridiculariza com excesso e incompetência. Agora, se você quiser ver mais russos fazendo o papel de bobos, confira nosso vídeo recente detalhando como as forças do país conseguiram de alguma forma se bombardear mais de 100 vezes este ano até agora. Ou, para saber mais sobre o espírito inovador ucraniano, confira nossa análise das invenções de campo de batalha bizarras, porém eficazes, da Ucrânia. Por fim, inscreva-se em nosso canal confiável para se manter informado sobre as últimas notícias e desenvolvimentos do conflito Ucrânia-Rússia e outros grandes eventos militares ao redor do mundo.